Quantas vezes você, na sua sala de aula, dando a sua aula, e as crianças começam a gritar, não param mais, ou você tem algum tipo de problema de comportamento? Isso é muito comum, principalmente porque nossas aulas de inglês, muitas vezes, você passa de sala em sala, uma vez na semana, duas vezes na semana, e você nem tem intimidade com a criança, e às vezes ela pode estar cansada, a sua aula pode ser logo depois do cochilo, pode ser antes do almoço, ou pode ser antes do lanche, né? Então, muitas coisas, vamos dizer assim, fora do ambiente pode causar estresse durante a aula. O que fazer neste exato momento? Eu sou a Valdineia Santos, especialista em bilinguismo infantil, e quero conversar com você um pouquinho sobre as suas aulas de inglês, disciplina e comportamento, como agir nesses casos, né? Como você pode lidar com isso sem ficar punindo a criança ou fazendo aquela lista de coisas. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tudo bem? Então, vamos conversar sobre isso. Eu vou compartilhar uma tela com você e a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre Classroom Behavior. Deixa eu só esconder aqui para não ficar preto depois na gravação. Ops. Eu não sei como diminuir isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que fazer, né? O que é melhor fazer ou não fazer nos casos de comportamentos ruins? Como você pode também agir quando você tem um comportamento legal também, né? Um comportamento positivo. E como você faz para o comportamento negativo. No comportamento positivo, teacher, eu diria para você o seguinte: sempre, sempre, sempre estimule a autoestima da criança, sabe? Sempre tenha não só good job or good ou então you're nice, something like that. Use mais palavras, mais vocabulário, porque você vai estar ensinando tanto o inglês quanto valorizando a criança quando ela tem um comportamento legal. E esse comportamento legal é durante toda a sua aula, sabe? Eu acho que é uma questão de hábito você acostumar a usar frases assim. Na nossa formação da Fairy Teacher, nós temos um manual. E nesse manual você tem aí mais de 100 formas de dar, né, positive feedback for the kids, tá? Então lá você vai achar muitas coisas para você fazer. Agora, e quando é negativo, né? Como agir nesse caso? Principalmente você que não está o tempo todo com a criança, você não tem aquele vínculo da professora regular. Então, vamos ver umas coisas aí um pouquinho diferente do que provavelmente você viu por aí, tá? Então, a primeira coisa, antes de tudo, você precisa checar a idade da criança versus o desenvolvimento emocional dessa criança. Por quê? Por exemplo, uma criança de 2 anos é normal que ela faça birra, né? E eu estou falando birra, a melhor palavra não é birra, mas assim, é normal que ela se jogue no chão muitas vezes, é normal que ela tenha um surto, né, de gritos e tudo mais. Por que que é normal? Porque ela está aprendendo, gente. Ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo. E ela era assim, ela era um bebê que ela engatinhava, e agora ela começou a andar, ela começou a explorar os lugares. E daqui a pouco chega um adulto e fala assim: não, você não pode fazer nada. Então, ela não entende isso, entendeu? Ela não vai, ela não vai compreender tudo que ela pode, tudo que ela não pode. Então, o que que você pode fazer nesses casos? Você precisa entender, né, qual fase da criança que ela está, para que você tenha seja mais assertiva, né? Porque senão você vai ficar gritando, vai ficar falando um monte de não no momento que é esperado que aquela criança faça aquilo. Não estou dizendo para você que é certo, tá? Não estou dizendo que é certo, a gente vai ver como lidar com uma situação dessa. Mas
você precisa saber que é esperado que a criança faça isso. Porque eu vejo muitas teachers que olham para a criança e falam assim, nossa, ela fazendo birra, se jogando, e não sei o que tal, sendo que é parte do desenvolvimento emocional. Uma outra coisa muito importante, antes de tudo, que você precisa, né, ficar muito alerta, que você não deve lidar com o comportamento da criança como se fosse um julgamento ou uma punição, tá? Por quê? Ela vai levar isso para o resto da vida dela. Não sei o quanto você já estudou de pedagogia ou de neurociência, mas a criança de 0 a 7 anos, ela é um livro aberto. Ou seja, tudo que você falar para ela, ela absorve. Então, por exemplo, se você fala sem querer, né? Nossa, que você foi muito má aqui. Ela não vai entender que ela foi muito má naquela ação, no comportamento dela. Ela vai achar que ela é uma criança má. E ela vai crescer uma adolescente achando que é má, uma adulta que achando que ela é má. Ela não tem como se fosse no adulto, a gente chama isso, é, a gente pode chamar isso do SARA. O SARA é um órgão que a gente tem aqui atrás, que ele vai fazendo filtragens das informações que a gente recebe, tá? A criança até 7 anos, 6 anos, ela não tem esse filtro, ela ouve aquilo que você fala. Então, por isso que a gente fala, né? A criança é uma esponja de aprendizado. Ela aprende, né? O bilinguismo para ela é muito fácil. Ela aprende quantas línguas você fizer a exposição com ela. Por quê? Porque ela absorve tudo. Só que ela absorve também as coisas ruins que a gente fala. Aliás, se você faz terapia, ou como eu já fiz muita terapia na minha vida, grande parte da terapia é por causa da sua vida na infância, né? Tudo nasce lá. Então a gente precisa, tipo assim, vigiar muito o nosso vocabulário. O nosso vocabulário que nós falamos com os adultos não podem ser os mesmos vocabulários que nós falamos com as crianças, porque ela não faz filtragem, ela não, ela não sabe distinguir uma coisa da outra, tá? Então, presta atenção nisso, porque às vezes a gente faz sem querer, né? Uma coisa assim, você está falando do comportamento, só que você acaba não falando do comportamento e fala da pessoa. Uma outra coisa que você precisa se alertar é que as crianças, né, estão aprendendo essas habilidades emocionais e de se relacionar com o outro. A BNCC já vem falando sobre isso, né? O nosso aprendizado pela competência, e uma das competências é eu, o outro e o nós. Né? Se você for lá na BNCC, você vai ver que um dos itens é esse, o eu, o outro e o nós, porque ela está aprendendo quem é ela, quem é o outro e como a gente pode conviver junto. Então, é um aprendizado. Nós, adultos, quantas vezes você já não ficou emburrado com alguém que fez algo que você não gostou? Porque às vezes você nem foi lá para tentar resolver o conflito. Você deixou de falar com a pessoa. Quando a gente deixa de falar com a pessoa, o que que é isso, né? É uma birra infantil. Você vai lá e fala, não quero falar. Não é que você não quer falar com a pessoa, ou que a pessoa alguma coisa. Você não está querendo resolver um conflito. Entende? Então, dentro da sua sala de aula, nós temos vários mini conflitos. E é disso que a gente vai falar agora. Como a gente ajuda essa criança a resolver esses conflitos. Tudo bem? Todo mundo comigo até agora? Pode colocar o seu comentário aqui. Já vou lembrando, né? Se você não é cadastrado aqui no canal, já cadastra, já ativa o sininho para você receber todos os vídeos sobre bilinguismo infantil, né? De 0, não de 0, mas de 1 a 10 anos de idade, que aqui você vai aprender não só como dar uma aula divertida para inglês para crianças, como de ganhar de 3 a 5 mil reais fazendo exatamente o que você gosta, que é lecionando inglês para criança, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, né? Uma coisa é certa: as crianças elas vão se desentender, né? Algumas são mais dramáticas que as outras, mas elas vão se desentender em algum momento quando ela está interagindo com outra criança, até mesmo porque ela tem um senso de propriedade muito grande, né? Então tudo é meu,
né? Aquele do privilégio, que sou eu, que fico na frente e tudo mais. Vai chegar um momento que isso vai dar briga, né? E qual é o papel nosso de professor? É você tirar as lições positivas daquela situação e mostrar para ela como não repetir aquilo, né? Então, você tem que olhar para a situação, mostrar para que aquilo ali não foi tão legal, mas o que, que dá para aprender e não se repetir isso. Val, mas isso leva muito tempo, é claro, né? Leva tanto tempo de repetição que, na verdade, quem vai liderar tudo isso é a professora regente. Mas você, como teacher, você também não pode falar assim, só porque eu venho aqui uma vez na semana, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não, você tem a sua responsabilidade e você pode contribuir muito com esse processo, né? Então, quando você assume esse papel, que você faz parte da organização, que você faz parte desse desenvolvimento das crianças, vai lá para aquela questão da fairy teacher que eu falo, sabe? Você vai construindo a sua autoridade como teacher, começa a ser respeitada por isso, e aí o próximo passo é você ser valorizada, inclusive financeiramente também, por essas ações, tá? Então, um outro cuidado, tá? Não use a disciplina para você deixar a criança visível. Eu digo assim, ah, por exemplo, vem aqui, olha ali, olha, você viu? Não pode bater no amigo. Se você bater no amigo, isso é feio, alguma coisa assim. Porque você vai estar punindo a criança, tá? Então, e punir a criança, como eu disse lá no início, a punição, ela vai deixar a criança se sentir triste, rejeitada, com raiva, e aí as coisas vão só piorar. Eu não estou dizendo que você não pode ter acordos, tá? Eu gosto, dentro da minha sala de aula, quando eu vou treinar as minhas favorite teachers, de fazer combinados. E nós temos até alguns flashcards que a gente usa. Olha, a gente pode bater no amigo, a gente pode empurrar, a gente pode fazer tal coisa, mas isso você vai fazendo no grupo. Para quê? Para que a criança aprenda o vocabulário, mas ao mesmo tempo que ela se lembre das regras da disciplina. Aí, quantas vezes, Val, eu faço isso com os flashcards? Todas as aulas, dentro de uma sequência, você vai ter o que a gente chama de agreement time, que é o momento dos acordos. E ali você vai ensinando as boas maneiras, né? Se é que a gente pode chamar isso de boas maneiras. Então, só que esses flashcards é para usar neste momento. Na hora que a criança, por exemplo, foi lá e empurrou o outro amigo, não vai adiantar você chegar, olha, você lembra desse card aqui? Você empurrou o amigo. Não pode. Quando você faz isso, você está destacando a criança na frente de todos os outros e ela vai se sentir envergonhada. Imagina se você fizesse algo errado dentro da sala de aula e eu chegasse e falasse assim: olha, fulana, olha aqui para esse card aqui. Você lembra que não é para você ficar conversando com os outros amigos? Certo? Então, às vezes, eu acho que a gente faz algumas ações com as crianças que a gente não tem a dimensão que é, né? A gente faz isso às vezes com delicadeza, usando material, mas o âmbito a gente não vê que se fosse nós mesmos que estivéssemos naquela situação, ia ser muito ruim, né? Ia ser muito ruim. Então, quando você faz esse tipo de atitude, e com as melhores das intenções, vai ser mais difícil da criança se desenvolver emocionalmente. E nós precisamos lembrar sempre, nossa aula de inglês, nós não temos uma aulinha de inglês, nós não somos essas professoras que as escolas rotularam, que vêm uma vez na semana para ensinar vocabulário in English. Nós somos especialistas em bilinguismo infantil e estamos lá, sim, duas vezes na semana, mas para o aprendizado, a imersão dessa criança numa segunda língua. E durante essa imersão, faz parte a gente ajudar no desenvolvimento emocional, nas habilidades motoras e todas as outras que são desenvolvidas no português, na matemática, etc. Ok? Você precisa, teacher, né? Ou, se você me permite chamar de fairy, né? Pegar isso para você,
né? Você precisa se respeitar, né? E você precisa abraçar isso com você para que o outro enxergue isso em você, entende? Então é muito importante esse seu posicionamento. Mas, Val, se eu não posso pegar o flashcard, né? Mostrar ali para a criança, olha, não faça isso. Como que eu vou corrigir, então? Como que eu vou ensinar essa criança a se comportar melhor, né? Como que ela vai lembrar disso? E como eu disse, né? Primeiro, você precisa mostrar os flashcards todos os dias, porque as crianças esquecem, então tem que ser toda a aula. Mas como fazer isso de uma maneira diferenciada? Então, primeira coisa, você precisa ajudar as crianças a entender o que se deve aprender daquele erro que ocorreu e mostrando para ela como fazer isso, tá? Como que ela pode aprender daquele erro. A gente vai ver um exemplo, tá? Esse exemplo é de uma universidade americana e eu achei o máximo a forma, o passo a passo, na verdade, que ele lidou com isso, tá? É essa empresa aqui, tá? Na A.org, e ela chama esse passo a passo de guidance, então é um guia para você seguir, para você trabalhar o comportamento ou o mau comportamento, tá bom? E foi feito pelo Dan Gatrell, ok? Então, olha só, o que ela destaca? Ela destaca o seguinte, na pré-escola tem 3 itens de conflitos maiores. Primeiro, a questão da propriedade, né? A criança é meu, é meu, é meu. A questão do território, nesse espaço ninguém entra. E a questão do privilégio, tipo, eu sou o helper, eu sou mais queridinho, a professora gosta mais de mim, ou eu quero ser querido por mais alguém, tá? Então, a gente vai ver, eu vou ler um exemplo para você e descrever como que toda a situação é lidada sob o ponto de vista desse guidance. No primeiro momento, você vai sentir que é muito tempo, que não dá para fazer isso, mas não é. É porque durante eu vou lendo, a gente vai gastar muito tempo, mas não leva mais de 5 minutos para você aplicar isso. Val, eu vou memorizar tudo? Claro que não, você não vai, né? É o primeiro contato que você está tendo com essa abordagem nova de trabalhar com comportamento infantil. Porém, é prática, né, gente? Você vai praticando. Então, o que eu espero nesse vídeo é que você consiga pegar insights que melhore essa sua relação com as crianças. Agora, deixa eu fazer Vou até parar aqui um pouquinho, que eu quero fazer um destaque aqui que eu não fiz lá no início, e é importante que você saiba. Antes de corrigir qualquer criança, tá? Qualquer uma, você precisa saber qual é o posicionamento da coordenação e da diretoria de como lidar com os comportamentos das crianças, tá? E aí eu estou falando tanto de comportamento de um empurrar o outro, quanto comportamentos de uma criança morder você, uma criança te empurrar. Qual é o direcionamento dessa instituição? Porque o que vale é a instituição, né? Então, assim, lógico que no primeiro momento você, como autoridade da sala de aula, você vai fazer, e eu espero que você goste desse guidance, que você vai ter o passo a passo, mas é importante que a escola também te dê esse suporte, porque senão você vai ficar vendido na frente de pais, ou então vai estar agindo de uma maneira que a escola não vai gostar, tá bom? Mas você vai ver que o guidance é uma maneira muito inteligente de fazer algo e muito inteligente no sentido de ajudar a própria criança a resolver o próprio conflito. Então, acho que isso é a parte mais legal do guidance. Então, vamos lá para o passo a passo. Espera aí. Então, vamos ver o exemplo primeiro, tá? Então, vamos imaginar aqui. Você tem uma criança de 4 anos que ela está brincando ali sozinha de massinha. Aí, ela pega toda a massinha que ela pode, né, que ela viu ali, e ela coloca na frente dela. E começa, né, a brincar, fazendo ali um dinossauro, fazendo os ovinhos, tá ali de boa. Aí a Mary, que está sentada numa outra mesinha, olha o John lá, né, brincando com o Play-Doh lá, com a massinha,
Ela fala, oi, me dá um pouco? Aí o João vai lá, dá um pouquinho para ela, né? Faz umas bolinhas, dá para ela. Mas ela vai lá e fala assim, ela olha para a massinha e fala, nossa, isso é muito pouco, né? Vai lá e pega um monte de massinha, né? Pega da mão do John. Então, ela tira. Então, quando eu tô falando isso, é tipo, ela não foi educada nem nada. Ela falou e pegou. Pegou porque ela achou que ela ganhou pouco. O que que acontece? A criança começa a gritar, né? Ele vai tentar pegar a massinha de volta, mas a Mary, ela é mais esperta, vai lá, vai empurrar ele e vai começar a brincar aí com a massinha. A professora vê o João lá no chão, gritando, né, esguelando, e a Maria brincando aí com a massinha, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ops, você provavelmente já viu uma situação dessa, né? Do tipo, é típico, a criança está brincando com o brinquedo, o outro vai lá, pega o brinquedo, né? E aí um grita e o outro continua brincando. O que fazer, né, nessa situação? Talvez você vai falar lá, Mary, devolva para ele, é dele, ele que estava brincando. Mas aí, veja que é você tentando resolver a situação, né? Não é eles resolvendo a situação. E nesse guidance agora, ele vai mostrar como a teacher pode ficar numa terceira posição, ensinando as crianças a resolverem o próprio conflito. Então, vamos lá. Tem passo, tá? Tem um passo a passo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para não ficar mostrando aí para você. Então, a primeira coisa que a professora vai fazer é o seguinte: ela vai lá entre as duas crianças, vai se ajoelhar, é super importante. Quando você for falar com a criança, você está de olho a olho com essa criança e vai amigavelmente descrever a cena. Ela vai descrever: olha, eu estou vendo o John no chão, muito, muito, muito triste. E eu vejo a Mary usando um monte de massinha. Eu preciso resolver, nós precisamos, né? Não eu, nós precisamos resolver esse problema. Então, primeiro ela descreve e depois ela vai acalmar quem deve ser acalmado. Lembra que o John está lá no chão se esguelando. Aí ela vai lá para o John, vai falar firme com ele, assim: olha, a gente precisa se acalmar para a gente melhorar isso. Então, vamos sentar na cadeira? Tá? Então, firme, sabe? Sem fazendo, tadinho, não tadinho. Volta ele para a cadeira. Aí ela vai lá, vai pegar a Mary, vai pegar a massinha, tá? E vai falar para as duas crianças: eu vou segurar a massinha agora, tá bom? Então, você vai lá, dá um monte de respiração, pode até falar para as crianças, ó, respira, fecha os olhos para a gente se acalmar. Gente, tem um negócio desse negócio de contar até 10, deixa eu parar aqui de novo, que eu lembrei de outra coisa lá do meu coaching. É cientificamente comprovado que quando você conta até 10, ou quando você respira, você se acalma, tá? Porque a gente tem aqui dentro do cérebro uma coisinha que se chama amígdala. Não é a amígdala daqui da garganta, é no cérebro. E quando você estrangula ela, você fica muito nervosa. E quando você respira, você vai se acalmando. Por isso que as nossas vozes falavam, conta até 10, conta até 100 que você vai se acalmar. Então, você pode usar essa estratégia com as crianças, tá? Então, ela vai acalmar ali a galerinha. Aí, o que que a teacher vai fazer? Ela vai olhar para cada criança e vai liderar cada criança a descrever o conflito, tá? Sempre começando com a criança que seja mais nova. Por quê? Porque a criança que é mais nova é mais imatura. Então, ela vai começar com o John. Ó, John, o que que você acha que aconteceu? Aí o John vai falar: eu estava fazendo um dinossauro, né? Um ninho de dinossauro, e a Maria pegou o meu Play-Doh, pegou a minha massinha. Aí a professora vai falar: alguma coisa a mais? Eu dei um pouquinho para ela, mas ela pegou toda a minha massinha. Algo parecido. Aí ela, tá bom. Aí ela vai falar para Mary: Mary, o que que você acha que aconteceu?
ele tinha toda a massinha só para ele e eu queria só um pouco. Então, eu peguei e fui brincar. Aí o John já vai interromper, né? Não, mas eu dei um pouco para ela. Olha lá, eu dei para ela. Aí a professora já vai falar: calma, vamos deixar a Maria terminar. Aí a Maria vai falar: é que eu precisava mais de massinha, então eu peguei. Aí a professora vai falar: ok, vamos ver. Isso está certo? Vamos analisar. O John estava fazendo um ninho enorme com as massinhas. Você, Mary, veio e você não tinha nenhuma. Então aí o John te deu um pouco. Mas você não tinha massinha suficiente, então você foi lá e pegou mais para brincar. É isso? Aí as crianças vão concordar, né? Provavelmente, falando que foi isso, né? Que aconteceu. Então, veja que nesse momento as crianças vão se sentir que elas estão sendo ouvidas, entendeu? Que você entendeu a situação do que aconteceu dos dois lados e que você não ficou de um lado ou de outro. Só que agora a gente precisa resolver o problema com a criança, né? Só que você não vai resolver por elas, você vai deixar elas resolverem. Então, aí você vai fazer a pergunta para eles. Ok, então como a gente pode resolver isso para que vocês dois brinquem com a massinha? Aí a Maria vai falar: ah, ele podia me dar mais. Aí o John vai falar: mas não tanto assim quanto você pegou. Aí, o que a teacher vai fazer? Ela vai pegar a massinha, vai colocar na frente do John, tá? Colocar na frente dele. E ele automaticamente vai dar um pouquinho mais para Maria, né? Porque ele já entendeu que a Maria precisa de mais massinha e que ele tinha dado pouco. Aí ela vai olhar para o John, porque provavelmente, né, ele vai dar pouquinho para ela, não vai dar tanto assim. E vai mostrar, tipo, você está dando pouco? Aí ele vai lá, vai dar mais um pouquinho. Isso é um caso real dessa universidade, tá? Aí a professora vai dizer: ok, obrigada, John. Você ainda consegue fazer um dinossauro? Ou pelo menos um ninho? Aí o John vai falar: sim, eu consigo fazer um ninho menor. Aí a Titi vai falar: Mary, ah, o John estava lá no chão, muito triste, chorando. E ele te deu um pouco mais de massinha. Parece que você precisa fazer alguma coisa aqui, não? Para as coisas ficarem melhor. Só que você não vai forçar ela a pedir desculpas, mas você vai guiar ela para pedir desculpas. Entendeu? O que você acha que você poderia fazer para deixar o John se sentir melhor? Aí a Maria vai e fala: obrigada, John. Né? Obrigada, John. Desculpa. Aí ela já vai se juntar com ele. Posso fazer alguns ovinhos, tal? Aí eles já vão brincar juntinhos, né? Depois disso, né, você vai ter que fazer esse follow-up com as duas crianças, né, tendo uma conversa. Então, você vai ali sentar perto da Mary, né, que é a Mary que foi lá, que pegou as massinhas, e vai agradecê-la por ela ter ajudado a resolver o problema, né? E vai falar para ela que na próxima vez, para que ninguém se machuque, né, que a pessoa, não, se o outro aluno não quer dar um pouco de alguma coisa que ela precise, ela deveria ter pedido ajuda para a professora, né? Então, veja como a situação foi liderada completamente diferente, né? Ao invés de você, parece que está tão escuro, né, aqui hoje, parece que você decidir pela criança, você resolver por ela, você fazer o awareness, né, de fazer a criança perceber, né, qual foi a situação, o que estava acontecendo, o que os dois queriam. Na negociação, isso quando eu dou aula de negociação internacional para os meus alunos adultos, a gente fala que é você focar no fato, não nas pessoas. Então, se você foca na Mary e no John, vai ter conflito, porque cada um quer uma coisa diferente. Mas, se você focar no fato que era a massinha e que os dois poderiam ter a massinha juntos, quando eles percebem isso, eles resolvem um problema entre eles. Fez sentido para você, Ferry? Eu queria ouvir você colocando aqui nos comentários, ou se você tem perguntas de como agir nisso. Como eu disse no início, pode parecer algo
que vai levar muito tempo para você fazer, mas não vai, mesmo que você siga alguns desses passos. Mas lembre-se você, quando você está machucada, quando você está triste, você gosta de ser ouvida. Você gosta, né, que a pessoa entenda o seu lado, que ela seja, como diz a palavra, que ela seja empática com você. E o mesmo a gente precisa fazer com as crianças dentro da sala de aula, né? Principalmente os pequenininhos. Não que isso não seja usado com as crianças maiores, de 7 a 10 anos. A gente também vai fazer a mesma coisa, tá? Você pode usar a mesma estratégia. Primeiro, descreva o que você está vendo. Depois, ouça cada um de cada lado. Depois, pergunte o que a pessoa está enxergando, porque muitas vezes você está enxergando algo, mas a pessoa que está no meio envolvido está enxergando outra coisa. E depois proponha o que eles podem resolver, né? Isso quando a gente tem conflito de dois. Mas, num próximo vídeo, a gente vai falar sobre bad behavior, né? Quando a criança, né, principalmente de 7 a 10 anos, extrapola a regra, né? Quando é a criança pequenininha, você já sabe, tem que olhar o desenvolvimento emocional, olhar a regulamentação da escola, né? A coordenação, como você deve agir. Para crianças maiores de 7 a 10 anos, você também tem que saber a regulamentação da escola, da coordenação, mas você vai precisar ser um pouquinho mais firme, mas sem ser tão agressivo com essas crianças. Ok? Fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Por favor, comente, curta, compartilhe. Por quê? Nosso canal do bilinguismo infantil, né? Nós da Fairy Teachers estamos começando agora. E cada vez que você curte ou que você compartilha o assunto, se você achar que vai ajudar alguém, né? A gente vai espalhar essas informações para muitas outras teachers. Se não me segue ainda, é só se inscrever e colocar o sininho. Eu sou a Valdineia Santos, mentora das Fairy Teachers, especialistas em bilinguismo infantil, de 2 a 10 anos de idade. Até o próximo vídeo.